Imagine que você está sentado em uma mesa de madeira tosca, iluminada apenas por uma vela que treme com o vento gelado que entra pelas frestas das paredes de pedra. Seu estômago ronca. A fome é uma companheira constante e o único alimento à vista é um pedaço de pão de centeio, escuro, duro como uma pedra e aparentemente inofensivo. Você come, você não sabe, mas acaba de assinar sua sentença de morte. Não é uma morte rápida, não é uma batalha gloriosa contra um exército invasor, não é um decreto de um rei tirano, é algo muito pior, algo tão terrível que faria os sobreviventes implorarem por uma lâmina afiada para encerrar o sofrimento. Você está prestes a apodrecer vivo enquanto ainda respira, enquanto seu cérebro ainda entende que algo está terrivelmente errado. Bem-vindo ao lado mais sombrio da Idade Média, onde o próprio alimento que sustentava a vida se transformou em uma arma biológica capaz de incinerar aldeias inteiras sem que uma única gota de sangue fosse derramada em combate. Hoje, no Código Medieval, vamos desvendar o mistério do fogo de Santo Antônio, a praga oculta no pão que causou o inferno na terra e deixou a população europeia à beira da loucura coletiva. Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora vai mudar para sempre a forma como você enxerga a simplicidade do dia a dia medieval. A história começa nos campos úmidos e frios do coração da Europa, onde o centeio era o rei das colheitas. Para o camponês comum, o trigo era um luxo, um grão para os nobres, enquanto o centeio era a base da sobrevivência, a única coisa que crescia na terra pobre e no clima implacável. Mas a natureza tinha um plano cruel, reservado para aqueles que dependiam desse grão. Quando o verão era excepcionalmente úmido, algo sinistro surgia nas espigas de centeio. Não era uma praga de gafanhotos, nem uma seca devastadora, mas um fungo minúsculo, quase invisível a olho nu, conhecido como Claviceps purpurea. Ele se alojava no grão, substituindo a semente saudável por um chifre escuro e retorcido, chamado ergot. Parecia apenas um detalhe, uma leve descoloração que muitos ignoravam na pressa de moer a farinha para não passar fome. O erro de cálculo era fatal. Esse fungo carregava em si uma fórmula química aterradora, uma precursora de substâncias que séculos mais tarde seriam isoladas em laboratórios como as mais poderosas alucinógenas da história humana. Mas naquela época, ninguém sabia disso. Eles apenas comiam, e quando comiam, o pão do inferno começava a agir. Os primeiros sinais eram enganosos. O camponês sentia um formigamento nas extremidades, como se formigas estivessem caminhando sob sua pele. Depois, a dor começava. Era uma sensação de queimação insuportável, como se o sangue estivesse fervendo dentro das veias e o fogo estivesse consumindo os membros de dentro para fora. Era o chamado fogo de Santo Antônio, uma agonia que não dava trégua. O veneno presente no ergot era um potente vasoconstritor. Ele contraía as artérias de tal forma que o sangue deixava de circular nas mãos e nos pés. Sem oxigênio, os tecidos morriam. A pele ficava preta, gangrenada, dura como carvão. As mãos e os pés literalmente se desprendiam do corpo, mumificados ainda em vida. Imagine o terror de ver seus próprios dedos secarem, escurecerem e caírem, como folhas mortas no outono, enquanto a dor era tão intensa que a única saída era a busca desesperada por um milagre ou pela morte. Mas o horror físico era apenas a ponta do iceberg, porque enquanto o corpo apodrecia, a mente mergulhava em um abismo sem fundo. Se você está achando essa viagem pela história fascinante e quer continuar explorando os segredos mais sombrios e ocultos dos séculos passados, aproveite agora para se inscrever no Código Medieval e ativar as notificações. O nosso compromisso
é trazer à luz o que os livros escolares deixaram de fora e revelar a verdade crua de um período que ainda tem muito a nos ensinar sobre a resiliência e a fragilidade humana. Ao se juntar a nós, você garante que não perderá nenhum dos nossos próximos mergulhos nas profundezas da história medieval. Enquanto o corpo sofria as consequências físicas do ergotismo gangrenoso, uma variante da doença atacava diretamente o sistema nervoso central. A pessoa simplesmente perdia o controle da realidade. Alucinações brutais tomavam conta da mente. Eles não viam apenas coisas estranhas. Eles sentiam que estavam sendo possuídos por demônios. Viam criaturas monstruosas saindo das paredes. Ouviam vozes que ordenavam atos indescritíveis. Aldeias inteiras caíam em um delírio coletivo. Pessoas começavam a dançar freneticamente, gritando, debatendo-se no chão, com espasmos violentos que quebravam ossos e rasgavam músculos. Não era uma celebração, era um pesadelo de convulsões que duravam horas, às vezes dias. Naquele tempo, a explicação era óbvia para a mentalidade medieval: castigo divino, possessão demoníaca ou feitiçaria. As autoridades eclesiásticas, incapazes de entender a causa biológica, viam nas vítimas não os doentes que eram, mas pecadores sendo punidos pelo próprio diabo. E assim, o ciclo de sofrimento se fechava com a perseguição, a tortura e a execução daqueles que já estavam condenados pelo pão que comeram. A tragédia atingiu níveis épicos em diversos momentos da história, mas o impacto silencioso dessas epidemias moldou a própria estrutura social da Europa. O medo era constante. Ninguém sabia se o próximo pão no forno seria o instrumento da sua ruína. Em anos de colheita ruim, quando o fungo se espalhava com mais facilidade, o ergotismo dizimava famílias inteiras. O curioso é que essa era uma doença democrática. Ela não respeitava títulos, embora os mais pobres fossem as vítimas principais por dependerem exclusivamente do centeio. Aristocratas que tinham acesso ao trigo refinado escapavam da praga, mas o camponês comum, o homem que arava a terra, era o alvo principal do fungo. Isso criava um cenário de desigualdade ainda mais obscuro, onde a sobrevivência era um privilégio de classe e a morte por apodrecimento era a sorte reservada aos que sustentavam o mundo com seu trabalho. Pense no impacto psicológico de viver em um lugar onde seus vizinhos, amigos e familiares começam a agir como se estivessem possuídos, onde corpos apodrecem à luz do dia e ninguém consegue explicar o porquê. Isso gerou superstições que duraram séculos. O culto a Santo Antônio cresceu justamente porque as pessoas buscavam cura para o fogo que queimava suas entranhas. Hospitais foram erguidos, ordens religiosas foram criadas especificamente para cuidar dos aflitos. Mas a cura real era um mistério absoluto. A ironia suprema é que a medicina da época muitas vezes piorava a situação ao tentar tratar os sintomas como causas espirituais, sem nunca olhar para a farinha que saía do moinho da vila. Foi um período de trevas, onde o erro de diagnóstico custou milhões de vidas e a ciência ainda engatinhava longe de compreender a química perversa do Claviceps purpurea. À medida que os séculos avançaram, a conexão entre o centeio e as epidemias de loucura começou a ser desenhada, mas de forma lenta e fragmentada. Foi preciso que gerações inteiras sofressem para que os médicos começassem a notar que, em anos de verões excepcionalmente secos, a doença simplesmente desaparecia. E que, em verões úmidos, ela retornava com fúria. A observação, a única ferramenta disponível para os estudiosos da época, começou a apontar para o campo e para o celeiro. Mas até que a ciência realmente identificasse o fungo e suas propriedades, o pão continuou a ser uma roleta russa. Imagine o horror de saber que o alimento sagrado, o símbolo da vida e o centro da dieta europeia, era, na verdade, um agente de caos.
Isso mudou a forma como as pessoas viam o mundo, como viam a natureza e, principalmente, como viam o próprio destino. Nos dias de hoje, olhamos para trás e tentamos analisar esses eventos com o distanciamento da ciência moderna. Mas é impossível não sentir um calafrio ao imaginar o desespero daqueles que viviam o ergotismo. A ideia de que uma molécula, um pequeno fungo, pudesse causar algo tão próximo do conceito medieval de inferno é um lembrete poderoso de quão pouco controlamos nosso ambiente. A natureza sempre teve suas formas de nos lembrar de nossa fragilidade, e o ergotismo foi uma das facetas mais cruéis dessa lição. Não houve exércitos conquistando terras, não houve imperadores mudando fronteiras. Houve apenas o fungo, a fome e o desespero de um povo que tentava sobreviver em um dos períodos mais difíceis da história da humanidade. A história do ergotismo é, em última análise, a história da sobrevivência. É sobre como as comunidades lidaram com o incompreensível, como adaptaram suas crenças para dar sentido ao que não fazia sentido, e como, através da observação e do tempo, a humanidade finalmente desvendou um dos mistérios mais persistentes da Idade Média. O pão, que era o símbolo de comunhão e sustento, foi a fonte de um pesadelo que deixou cicatrizes profundas na memória coletiva europeia. E ao olharmos para esses eventos, somos forçados a admitir que muitas vezes os maiores monstros da história não foram homens com espadas, mas coisas invisíveis que se esconderam no cotidiano, esperando pelo momento certo para mostrar sua força destrutiva. Ao fecharmos este capítulo, refletimos sobre como a Idade Média foi um período de contrastes brutais. De um lado, a construção de catedrais majestosas e o florescimento de uma nova cultura. E do outro, a luta constante contra a fome, a ignorância e os perigos invisíveis que rondavam cada refeição. O ergotismo serviu como um catalisador de mudanças, forçando as pessoas a prestarem mais atenção à qualidade do que colhiam e ao modo como armazenavam seus grãos. A evolução da agricultura e do armazenamento de alimentos, impulsionada em parte pelo medo de recorrências dessa doença, foi um dos legados menos falados, porém fundamentais daquele período. A lição que fica, para além do medo e do horror, é sobre a resiliência humana. A capacidade de viver, de amar, de trabalhar e de continuar, mesmo sob a ameaça constante de um inimigo invisível, é o que define o espírito daquele tempo. Eles enfrentaram o fogo de Santo Antônio, enfrentaram a loucura e ainda assim legaram para nós uma civilização inteira. A compreensão do passado nos permite valorizar a segurança e o conhecimento que temos hoje, mas também nos mantém humildes perante a complexidade do mundo natural. O centeio continua lá, crescendo nos campos, mas agora sabemos como tratá-lo, como protegê-lo e, acima de tudo, como garantir que o pão que chega à nossa mesa seja um símbolo de vida e não de morte. Este roteiro sobre o fogo de Santo Antônio não é apenas um relato de uma doença, mas um mergulho na psique medieval, uma análise de como o medo moldou a sociedade e de como a simples sobrevivência era em si um feito heróico. Quando pensamos no Código Medieval, pensamos exatamente nisso, na capacidade de encontrar as histórias que definiram a trajetória humana, escondidas atrás de fatos que, à primeira vista, parecem comuns ou insignificantes. O ergotismo foi uma dessas peças fundamentais que, quando encaixada no mosaico da história medieval, revela uma imagem completa, vibrante e, por vezes, aterrorizante do nosso passado. Esperamos que esta jornada tenha sido tão esclarecedora para você quanto foi instigante para nós. A história medieval nunca para de nos surpreender, e o mistério do pão que causou o inferno é apenas a ponta do iceberg de tudo o que ainda temos para explorar.
Continue acompanhando o Código Medieval para mais revelações sobre reis, rainhas, mistérios e os eventos que moldaram o mundo como o conhecemos hoje. A história não é feita apenas de nomes e datas, é feita de pessoas reais, vivendo vidas reais, enfrentando desafios reais. E cada uma dessas histórias merece ser contada, lembrada e compreendida, para que nunca esqueçamos de onde viemos e do que somos capazes de superar. Já parou para pensar em quantas outras histórias como esta estão escondidas debaixo das camadas de tempo e de narrativas simplificadas? A Idade Média é um vasto oceano de segredos e estamos apenas começando a navegar suas águas mais profundas. Fique conosco, pois a próxima parada nessa exploração histórica será ainda mais impactante. Até a próxima, quando voltaremos a abrir os registros antigos para revelar mais um segredo que o tempo tentou, mas não conseguiu apagar completamente. Este foi o Código Medieval, trazendo a história de onde ela realmente aconteceu, na vida real, com toda a sua intensidade e seu mistério inabalável.